Irmãos, a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 12, será a exposição desta noite. Pela providência de Deus, nós lemos este texto agora em Lucas e nós leremos agora no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 12, do verso 1 até o verso número 12, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou o servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbodoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, ó Deus, que será exposta, acabou de ser lida. E o propósito, ó Deus, é expor a Tua palavra. Sei, ó Deus, que há tantas limitações, Pai, em mim como pregador da Tua palavra, mas peço ao Senhor, neste momento, que o Senhor me use neste momento, na pregação, que a Tua palavra seja exposta com clareza, que as Tuas verdades sejam ditas com clareza, que a Tua igreja, ó Deus, o Teu povo seja edificado, que o Teu povo seja exortado por Ti, e que haja também, ó Deus, salvação em nosso meio. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória neste momento, com intrepidez, ó Deus, com ousadia. Te peço isto, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, nós vimos na última exposição, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele se depara mais uma vez com aqueles que, desde o início do seu ministério, tentam se opor ao Senhor Jesus Cristo. São aqueles que se levantam contra o Senhor Jesus Cristo, contra o ungido, contra o Messias. E esses homens se levantam e, em várias ocasiões, eles tentam, de alguma forma, destruir a Cristo, eles tentam, de alguma forma, destruir o ministério de Cristo, eles querem colocar em descrédito Cristo. Nós vimos que eles, ao se aproximarem do Senhor Jesus Cristo,
eles começam a fazer algumas perguntas relacionadas à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Perguntando: quem te deu a autoridade para fazer o que fazes? Quem te comissionou para fazer o que fazes aqui? Eles contemplaram e estavam se referindo certamente a tudo aquilo que Cristo estava fazendo, inclusive no templo, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai de encontro a todos aqueles que estavam profanando a casa de oração. Porque os homens estavam realmente trocando o lugar que deveria ser casa de adoração e de oração a Deus para ser ali um lugar que era um covil de salteadores. Eles não estavam utilizando o lugar para que ali fosse uma bênção para os gentios, que no pátio dos gentios ficavam. Não, fazendo a maior bagunça lá. Cristo, ele manifesta a sua ira e indignação contra isto, porque estavam profanando a casa do Senhor e porque não estavam sendo uma bênção para os gentios. E então, Cristo vai com dureza ali, eles olham para aquilo e não aprovam nada disto. Até porque aquilo viria também sobre eles, consequências viriam sobre eles, uma vez que os líderes religiosos estavam ali, sacerdotes, escribas, os anciãos, os sacerdotes envolvidos diretamente com o templo e com o cuidado com as coisas do templo. Os mestres da lei estavam ali também, aqueles que instruíam o povo. Os anciãos, homens leigos, chamados e escolhidos por clãs para governá-los. Homens que deveriam ser sábios para conduzir as coisas, estavam ali indo de encontro a Cristo. E nós vimos que Cristo, ele, naquela ocasião, estava ensinando, mas uma das razões que levaram eles a questionar Cristo, Cristo estava proclamando a palavra, ele estava proclamando o Evangelho. Questionam. Cristo rapidamente, então, entra com uma outra pergunta para eles. E ele vai falar, então, sobre João Batista. Se o ministério de João Batista, ou aquilo que João Batista fizera, era algo que era do céu, ou não, ou se era da terra. E então ele questiona aquilo, e aquilo começa então a colocar aqueles homens contra a parede. Por que razão? Porque eles pensam, se dissermos que é dos céus, e que a autoridade dele vem dos céus, de João Batista, então teremos de admitir a autoridade de Cristo. Até porque João Batista falava acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda falava que ele era indigno, inclusive, de desatar as próprias correias das sandálias de Cristo. Por outro lado, se dissermos que não, o povo considera João Batista como um profeta, estão muito chateados, nós sofreremos grandes problemas aqui com o povo. Então eles decidem dizer que não, eles não entram em questão. Eles vão dizer assim, não sabemos. Não sabemos, simplesmente. Então Jesus diz, olha, então pouco eu vou dizer a vocês. E não fala nada. Deixa que a própria consciência deles acuse eles diante daquilo. Eles sabiam daquilo, mas se opunham ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós chegamos a esta parábola, meus irmãos, que está associada a este texto anterior. Poderia ser exposto Marcos capítulo 11, do verso 27 até o verso 12 do capítulo 12. Mas, com fins didáticos e para a exposição da palavra, nós dividimos aqui o texto. E mais uma vez aqui, nesta porção que nós acabamos de ler, nesta parábola, nós encontraremos o Senhor, através da parábola, narrando aquilo que realmente aconteceu na história dos profetas no passado. E que aquilo revela a situação daqueles homens naquele contexto também. Assim como muitos no passado se rejeitavam aqueles que foram os enviados por Deus para proclamar a sua vontade, de igual modo, os homens daqueles dias estavam rejeitando aqueles que eram enviados, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos, esta parábola ela é realmente muito interessante e ela nos parece ser fácil de entender. E vejam como o Senhor Jesus Cristo ele vai abordar aqueles homens naquela terça-feira da última semana da sua vida. A chamada semana da paixão do Senhor Jesus Cristo. Ele está ali e ele ainda está no templo. Não é? E então, o que é que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai começar a falar com aqueles homens em parábolas. O verso 1 nos diz. O que é que ele vai dizer? Ele vai começar dizendo, um homem plantou uma vinha, e ele vai sempre, é interessante, o Senhor sempre se utiliza, né, de questões da agricultura, né, do campo, e aqui mais uma vez, ele vai falar sobre vinha. Mais uma vez, ele vai falar sobre vinha, ele vai dizer, um homem plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre de vigia, né? Para que pudessem então da torre de vigia contemplar se algum bicho poderia comer os frutos da vinha e tudo mais. E ele arrendou aquela terra dele para alguns lavradores e ausentou-se do país por um tempo. Ele saiu e deixou ali então homens cuidando daquilo. Arrendou, lavradores vieram e passaram então a trabalhar ali naquela terra dele. E ele deixou o máximo de coisas prontinhos para isso, deixando tudo bem ajustadinho para que as coisas possam realmente caminhar. O propósito deste senhor, do homem que plantou a vinha, era realmente que a vinha pudesse passar a dar frutos, pudesse realmente frutificar. Veremos mais à frente, inclusive, que ele deseja ver se consegue colher os frutos. Ele manda homens para ir até o lugar depois de um tempo determinado. E notem, essa questão de frutos vem nos perseguindo já há um tempo aqui. Vocês viram quando o Senhor Jesus Cristo ele vai amaldiçoar a figueira, porque não produzia frutos. E ele está na expectativa, então, que sim, a vinha possa produzir frutos. E ali estão os lavradores trabalhando naquele lugar. Então o versículo 2 nos diz, no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que os recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Então, notem aqui que já começa a haver um conflito. Nós começaremos a perceber a malignidade no coração destes homens que são os lavradores ali naquele contexto. Mas pensemos inicialmente aqui no que era esta vinha. Não é? Que era esta vinha? Para onde esta vinha apontava? O Senhor Jesus Cristo ele não se utiliza desta figura aqui de modo aleatório, não, meus irmãos. Um texto que vai fundamentar isto aqui é o texto de Isaías capítulo 5. Se você acompanhar comigo, Isaías capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, nós encontramos as seguintes palavras acerca do que significa esta vinha nesta parábola. O texto nos diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Vejam só as figuras aqui, bem semelhantes lá às ditas por Cristo. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada,
nem ensaixada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Quem é a vinha? A vinha é o povo de Deus. A vinha na parábola é o povo do Senhor, é Israel, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há lavradores ali. E nós poderíamos pensar, quem são esses lavradores? Meus irmãos, os lavradores aqui apontam para os líderes religiosos daqueles dias. Aqueles, inclusive, que questionaram o Senhor Jesus Cristo há pouco sobre a sua autoridade. Esses são os homens a quem fora confiado o cuidado com Israel. E eles deveriam, com o povo do Senhor, e eles deveriam então cuidar devidamente da vinha, do povo de Deus naquela ocasião. O Senhor da vinha, ele é aquele então que espera que realmente haja frutos. Ele pensa então, eu enviarei alguém para ir lá até aquele momento, e você pensa assim, quem é então este Senhor da vinha? Meus irmãos, o Senhor da vinha nesta parábola é o próprio Deus. E ele vai enviar aqui neste contexto servos dele. Quem são os servos do Senhor? Os servos do Senhor aqui, meus irmãos, são os profetas. São aqueles que foram levantados por Deus para ir até lá a vinha. Mas o que é que acontecia com estes servos do Senhor, levantados pelo próprio Senhor e enviados pelo próprio Senhor? O texto nos diz ainda no verso 3. Eles, ou seja, os lavradores, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Então eles se voltam contra o servo. Eles vão ferir os servos do Senhor. Mas não acontece somente uma vez. Percebam que o verso 4 nos diz, de novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbodoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram a outros. Vejam só como estes homens eram perversos. Eles não estavam fazendo ali um trabalho direito. Eles não somente não cuidavam devidamente da vinha, eles também estavam ali para fazer um mal contra aqueles que eram enviados pelo próprio Senhor da vinha, chegando ao ponto de matarem vários. E aqui, meus irmãos, nós começamos a identificar um cenário que apontava para algo real. Porque o que está sendo dito aqui acerca dos servos, os profetas, não é uma parábola como se fosse algo fictício. Está falando sobre algo que nunca aconteceu. Não, meus irmãos. Realmente isto aconteceu. Através da parábola, o Senhor Jesus Cristo está acusando estes homens sobre algo que eles faziam. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos no Antigo Testamento referências sobre o sofrimento de servos do Senhor, por causa de homens maus que se levantavam contra eles. Olhemos, por exemplo, para o texto de Jeremias, capítulo 20, versos 1 e 2. O que é que diz o profeta Jeremias, capítulo 20, versos 1 e 2. Diz assim a palavra. Vejam como os homens se opõem realmente àqueles que são do Senhor. Passur, filho do sacerdote Imer,
que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então notem que haviam pessoas que realmente se levantavam contra aqueles que eram servos do Senhor e que profetizavam em nome do Senhor. É interessante que o próprio Jeremias vai mencionar um outro caso, ainda em Jeremias capítulo 26, a partir do verso de número 12. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Jeremias capítulo 26, do verso de número 12 até o verso de número 24. Olha o que a palavra nos diz. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no. Acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Então percebam que a oposição realmente ao povo do Senhor e àqueles que são servos do Senhor não é coisa nova. Mas notem, meus irmãos, que a Escritura ainda nos fala mais um pouco sobre isto. E então observemos um último texto. No Novo Testamento, Mateus capítulo 23, a partir do verso de número 29. Mateus capítulo de número 23, a partir do verso de número 29. Diz assim a palavra: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos
dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros assaltareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, verso 37, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eles falavam, nós não faríamos o que eles fizeram no passado. Cristo acusa eles de fazerem coisas tão perversas quanto homens maus que se levantavam contra aqueles que são de Deus. Meus irmãos, aqui está revelada a malignidade do coração daqueles lavradores naqueles dias. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós encontramos coisas semelhantes demais assim. Quando o Senhor, Ele envia sempre aqueles que são levantados por Ele mesmo para anunciarem a sua vontade, para falarem toda a sua vontade, para proclamarem todo o seu conselho. Nós hoje não encontramos mais profetas como nos dias do passado. Homens como Jeremias, homens como Isaías, homens como Ezequiel. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele continua levantando servos dEle, homens estes que são enviados, mas muitos são aqueles que verdadeiramente se opõem a isto. Nós contemplamos um mundo se levantando assim. Nós mencionamos brevemente hoje na exposição no Salmo 2 pela manhã, como os homens se levantam contra o Senhor, contra Cristo, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitos se levantam contra aqueles que são chamados pelo Senhor. Lamentavelmente, nós olhamos para esta realidade e isso não acontece simplesmente fora da igreja. Como naqueles dias, líderes religiosos são aqueles que se opõem aos verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que tentam minar, ferir, se possível, até mesmo matar, porque eles não querem que a verdade do Senhor seja dita. Como naqueles dias não gostariam e não estavam gostando de ouvir advertências tão duras que colocavam em descrédito o ministério deles, que lançava por terra a falácia e a hipocrisia deles sendo exposta diante de todos. Não há homem que goste disto. Não há falso profeta que goste disto. Não há inimigo do Senhor que ame isto. Ele vai se levantar contra os servos de Deus. Isto é algo, meus irmãos, que não podemos negar. Muitos falsos ministros fazem isto. E querem, de alguma forma, calar os lábios daqueles que anunciam a verdade. Não é não somente o governo que faz isto, não. Cala a boca, não fala nada disso. Não, olha, daqui a pouco tu não vai poder falar, meu irmão, sobre essas coisas não, viu? Fica falando aí contra o pecado, contra as coisas, contra o que você não concorda, que vão chegar na tua igreja e vão tirar tudo do púlpito. E nós olhamos para isso e realmente isso tem acontecido em muitos lugares por aí. E muitos têm tentado revelar isto para que a igreja do Senhor fique realmente amedrontada quanto às coisas.
Sempre soubemos, meus irmãos, e nós sabemos que o mundo se oporá à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos que ele não prevalecerá. Veremos aqui que o juízo virá, inclusive neste texto, nesta noite. Mas uma coisa é certa, nós nunca devemos cessar de fazer a vontade do Senhor como servos dele, anunciando a sua vontade. O mundo pode se levantar contra nós. Podem pegar nossos textos, podem pegar nossos vídeos, podem ouvir a proclamação da palavra, podem ficar totalmente irados contra isto, mas uma coisa nós não podemos fazer. Aqueles que são enviados pelo Senhor, ainda que corram risco de morte, devem ser aqueles que devem permanecer proclamando esta palavra. Ainda que os homens odeiem. E os homens odeiam isto. Eles não vão se agradar, meus irmãos, quando vocês se levantarem em nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. O mundo não se agrada quando mais alguém é chamado por Deus, pensando aqui no ministério da palavra, preparado e enviado. Eles querem fazer de tudo para destruir isto, porque eles sabem, meus irmãos, que é através do anúncio da palavra do Senhor que o reino deles será cada vez mais desbaratado. Eles querem, então, de alguma forma, matar, de fato. É se voltar contra a vontade do Senhor para a vida deles. Por essa razão, meus irmãos, é um dever nosso, viu? É um dever meu, é um dever seu. Não somente orarmos para que o Senhor levante mais ministros do Evangelho, mas pessoas dispostas a se espalhar por este mundo para anunciar toda a vontade do Senhor e o conselho de Deus, independentemente da oposição dos homens maus. Mas orar para que o Senhor possa sustentar aqueles que estão hoje já nas trincheiras, lutando pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A que permaneçam firmes, independentemente da oposição do maligno. Ele odeia os ministros de Cristo. Ele odeia o povo do Senhor. Ele odeia os servos do Senhor. Ele não se agrada disto. Mas nós, meus irmãos, somos aqueles que irão perseverar. Mas vejam, estes homens, eles não querem se sujeitar aos servos do Senhor que são enviados e se opõem a Ele. Nós podemos olhar para isto e pensar assim, puxa vida, como eles são maus ao não se sujeitarem a Cristo ou aos servos que em nome de Cristo são enviados. Mas pense sobre você também. Você pode, de repente, não puxar uma espada para ferir um servo do Senhor. Você pode, talvez, não se erguer de modo a tentar ferir alguém que fale para você a vontade do Senhor para a sua vida, indo de encontro a questões da sua vida que você não quer ser confrontado. Há lugares por aí que os homens não querem. Eles querem um pastor que fale o que eles querem ouvir. Eu quero um pastor que fale o que eu quero ouvir. Se não fala o que eu quero ouvir, eu não quero. Se for para falar do meu problema, eu não quero. E ficam irados. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir. Eu não fui enviado para cá para falar o que a igreja quer ouvir. Os ministros do Evangelho são enviados para falar o que a igreja precisa ouvir. E tem de falar. Sem temor a homem algum. A ninguém. Esta é a realidade. Mas ainda assim, meus irmãos, o nosso coração, e muitas vezes talvez o seu, possa ficar insatisfeito, muitas vezes, com verdades que são ditas. Você pode olhar assim e pensar, puxa, eu não sei, talvez até mesmo ficar aborrecido. Como muitos ficam irados quando alguém do púlpito proclama a verdade do Senhor e ficam irados no seu coração. O que eles fazem quando se iram contra aqueles que proclamam a verdade? Eles estão matando também. No seu próprio coração. Aqueles que anunciam a verdade do Senhor publicamente.
Meus irmãos, percebam que a dimensão da oposição à vontade do Senhor e aos seus servos pode se revelar externamente, mas pode acontecer aqui, no meu e no seu coração. Mas naqueles dias e nos nossos dias em alguns lugares, a oposição é física. Eles tiram a vida. O Senhor Jesus Cristo, então, está apontando a malignidade destes homens. Mas percebam como é o coração do Senhor. Como é o coração deste dono da vinha. Porque o que ele faz? O verso de número 6 nos diz o seguinte: restava-lhe ainda seu filho, amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Meus irmãos, quem é este filho aqui? Meus irmãos, está falando sobre Cristo. O lavrador, ele enviou o seu filho amado. O Senhor, enviou o seu filho amado. E o que os lavradores fizeram? Os lavradores pegaram e, vamos matar. Teremos uma herança se fizermos isto. E eles, na loucura deles, eles, na maquinação deles, imaginaram que de alguma forma seriam beneficiados em fazer tal coisa, levantando-se contra o filho daquele homem. Meus irmãos, aqui é retratado, sim, o coração de Deus. Eu não sei como é que você ia lidar com alguém que você chamou para lavrar a sua terra, ele não produz frutos e fere os seus servos. Talvez na primeira ocasião você se voltasse para ele e dissesse assim, tentasse tirar aqueles homens lavradores maus de diante de você. Talvez não tivesse paciência nenhuma, mas notem a paciência e a longanimidade de Deus aqui, o dono da vinha. Ele não cessou de enviar servos. Ele permanece longânimo nos nossos dias ainda, meus irmãos. Ele continua enviando servos para anunciar a sua vontade. O mundo se levanta, fere a muitos, mas o Senhor, Ele manda servos, manifestando assim a realidade de que Ele deseja verdadeiramente que os homens maus possam se render a Ele. Ele não cessa de fazer isto. Mas o texto nos mostra um ponto alto aqui. Se alguém olhasse para isso, talvez você pensasse assim, matou um servo meu, matou o segundo, matou o terceiro, matou dezenas. Eu vou enviar meu filho? Meu filho amado? Dificilmente. Dificilmente você diria, não, vou enviar meu filho lá. Vai que respeitam, né? Vai na minha autoridade. O meu filho. Meus irmãos, mas o filho dele, de Deus, é morto. Ali é manifestado, meus irmãos, não somente a compaixão e a paciência, a longanimidade de Deus com pecadores. É revelado a imensidão do amor deste Deus. Ele envia o seu próprio filho, que é morto, nas mãos daqueles que deveriam proclamá-lo. Morto nas mãos do seu próprio povo. Morto nas mãos daqueles que o Senhor então chamava frequentemente ao arrependimento, à fé em Cristo. Esses homens simplesmente agarram o seu filho, matam e tiram a vida. Ele envia o seu filho amado, meus irmãos. O seu único filho, primogênito, o unigênito, o amado eternamente pelo Pai, por pessoas assim. Foi isso que aconteceu no tempo e no espaço.
Não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Não é isso que nós encontramos revelado na Escritura Sagrada. Cristo veio. Cristo nasceu. Cristo cresceu. Mas Cristo foi rejeitado. Cristo fora perseguido. Cristo fora aprisionado. Cristo fora ferido. Cristo foi morto. Isso revela o amor do Pai. Ele revela que Ele amava e que Ele ama os homens com amor eterno. É por isso que o Filho é enviado. Porque Ele amou. Porque Ele amou antes. Ele não passou a amar aqueles que o Filho morreu, depois que o Filho morreu. O Filho morreu justamente porque Ele amava, a ponto de entregar por homens vis o justo pelos injustos, o que nunca cometeu pecado pelos que cometeram todo tipo de iniquidade. Esses homens mataram a Cristo. Meus irmãos, o Senhor, Ele deseja o arrependimento daqueles. Porque Ele envia com frequência homens para falar a sua vontade. Ele deseja que se arrependam. Porque Ele envia o seu Filho a proclamar a sua vontade. Porque Ele deseja que se arrependam. Ele quer que os homens se voltem para o Senhor, rendendo-se a Ele. Este é o desejo do Senhor. É isto que é dito em Isaías capítulo 55. O Senhor chama os homens. Chama eles todos a beberem da água da vida, a beberem daquele que pode redimi-los. O Senhor chama. O preço foi pago, vocês não precisam de nada. Ele envia. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento. Ele quer que todos verdadeiramente se arrependam. Como nos diz, meus irmãos, a palavra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Daí a insistência dele em todo este processo. Foi por causa disso que nós fomos salvos. O Senhor poderia, na primeira rebelião dos homens contra Ele, dizimar todos, condenando todos nós ao inferno, mas Ele não fez isto, meus irmãos. Século após século, chegou até nós esse testemunho. Século após século, passando, chegou até nós a proclamação do Evangelho anunciando a nós Cristo. E graças a esta proclamação, graças à bondade do Senhor, nós fomos transformados. Nós que éramos inimigos do Senhor, agora somos filhos de Deus. E nos há uma herança prometida. Nós herdamos isto. Coisa que os homens maus, lavradores maus, esperavam que teriam algum benefício, mas nunca tiveram e nunca terão. Mataram a Cristo. Mas nós olhamos para esta realidade, meus irmãos, da morte do Senhor Jesus Cristo, e vejam, é a malignidade desses homens que conduz Cristo àquilo. É o pecado destes homens que conduz Cristo àquilo. E como, meus irmãos, isto deveria realmente nos fazer odiar o pecado. Nós olhamos para isto e pensamos, esses homens mataram a Cristo. Como podem ter feito isto? Mas, meus irmãos, é isto que nós fazemos. Ainda hoje, muitas vezes. Nós declaramos o seguinte, que Cristo seja morto de novo. Todas as vezes que nós nos envolvemos com a iniquidade.
Todas as vezes que nós nos envolvemos com aquilo que crucificou o nosso Senhor, nós deveríamos odiar aquilo que crucificou o nosso Salvador. Mas muitas vezes nós nos deleitamos naquilo que crucificou o nosso Redentor, os pecados. Como deveríamos fugir, meus irmãos? Como deveríamos aborrecer toda sombra de pecado, mas muitas vezes nós o crucificamos novamente. Por causa da nossa iniquidade. Não pensemos que somos tão bons assim. Ainda há malignidade no nosso coração. Aqueles homens mataram o Senhor. Cristo foi morto por causa dos nossos pecados. Eles agiram por desígnio do Senhor. Mas Cristo foi morto por causa dos meus e dos teus pecados. Nós o crucificamos. Mas graças a Deus pela cruz de Cristo. Porque somente através da cruz de Cristo, nós, agora, fomos refugiados da ira de Deus sobre nós. Porque, meus irmãos, a ira do Senhor, ela se manifestará. O Senhor, Ele é paciente, mas há um limite. Há uma ocasião em que o Senhor se levantará, realmente, para manifestar a sua ira. E é interessante nós olharmos para o restante do texto, porque o texto nos dirá o seguinte no verso 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O que é que ele fará, meus irmãos? O Senhor, Ele exterminará os seus inimigos. Ele destruirá os seus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra Ele, como nós cantamos e como nós ouvimos hoje no Salmo 2. Os homens se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, e começam a revelar toda a sua maldade. E então o Senhor é aquele que vai chamar estes homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas nós vimos, se não se arrependerem, se não beijarem o Filho, dentro em pouco a sua ira se acenderá. São bem-aventurados aqueles que se refugiam no Senhor. Aqueles que se refugiam nele. Mas aqueles que não estão refugiados no Senhor, o que é que sofrerão? O texto da manhã nos ensinou isto. Aqui nos ensina isto. Sofrerão juízo amargo. Sofrerão a ira do Senhor sobre eles e não haverá ninguém para livrá-los. O tempo é hoje. Não haverá isso no dia do juízo. O tempo é hoje para o arrependimento. O Senhor chama, então, os homens ao arrependimento e manifesta a sua dura ira contra eles. E Ele vai falar, então, agora, mais uma vez, sobre o Senhor Jesus Cristo. E que estes homens, eles rejeitam não somente a autoridade de Cristo, mas que estes homens, eles rejeitam o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, verso 10, ainda não lestes esta Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele pergunta. Nós lemos isso hoje, meus irmãos, na Santa Convocação. Salmo de número 118, versos 22 e 23, falando sobre aquele que é a pedra angular. Sobre quem o texto está falando? Quem é a pedra angular? Quem é este que é anunciado aqui? É interessante esta ideia da pedra. Como vai dizer um pregador, ele vai dizer assim, a referência aqui é a indústria da construção. Os construtores iam até um monte de pedras
e selecionavam os melhores exemplares a fim de empregá-los em suas construções mais excelentes, desprezando as peças defeituosas. O salmista, porém, retrata um construtor que se aproxima do monte e observa uma das pedras que os colegas haviam descartado. Ele não somente a utiliza em sua casa, mas faz dela a pedra angular. A referência aqui era novamente ao filho. Embora fosse ser rejeitado e maltratado à semelhança do filho da parábola, embora fosse ser descartado como algo defeituoso por aqueles que supostamente conheciam tais coisas, ele viria a ser a pedra angular, a figura crucial na obra do Pai. A figura principal. A pedra que fora rejeitada é Cristo. Meus irmãos, aqueles homens estavam rejeitando o Senhor Jesus Cristo, considerando-o como desprezível, considerando-o como nada. Olhem só que coisa amarga a situação destes homens. Nós pensamos na realidade destes homens que rejeitam a pedra angular que é Cristo. Nós olhamos para a realidade daqueles que estão no mundo hoje e nós poderíamos pensar: como é que estes homens podem rejeitar a Cristo que é anunciado? O Senhor tem levantado homens para proclamar a sua palavra. Essa palavra é proclamada domingo após domingo. Este Cristo é anunciado domingo após domingo, o que faz com que os homens permaneçam duros e não se sujeitem a Cristo. Meus irmãos, é realmente terrível, porque Cristo, ele é anunciado livremente. Todos os pastores deveriam se empenhar nisto. Deveriam realmente pregar e falar o que Paulo falou. Ele veio para pregar e anunciar a este Cristo e Cristo crucificado. Cristo único que pode realmente salvar os homens, mas este Cristo crucificado. E este Cristo que está ali exposto para a salvação de todos os homens. Cristo e todos os benefícios que somente podem ser encontrados em Cristo. Não há nada mais maravilhoso anunciado aos olhos dos homens, mas os homens rejeitam a Cristo. Corações totalmente duros. Mas o que nós somos chamados a fazer, meus irmãos, ainda que saibamos que há corações duros, ainda que saibamos que os homens rejeitam a Cristo, nós anunciaremos Ele. Porque como é que esses corações serão quebrados se Cristo não for anunciado? Como esses corações serão quebrados se Cristo não for proclamado? O meu e o teu coração foram quebrados pelo Senhor. Corações tão duros quanto o coração dos sacerdotes, dos escribas fariseus, dos anciãos, do homem mais vil que você conhece nesta vida. Porque o Senhor é longânimo. Porque Ele permanece, meus irmãos, nos chamando diariamente ao arrependimento. Porque Ele é este Senhor e nós deveríamos ser semelhantes a este Senhor. E, meus irmãos, a verdade é que o Senhor transforma corações duros deveria, meus irmãos, nos fazer empenhar sem arredar o pé e sem desistir, mas com a firme esperança de que todos pertencem ao Senhor e que Ele então salvará aqueles que são seus em todos os confins da terra. É isto que motiva um pregador do Evangelho. É Cristo. É o Cristo anunciado. É a verdade que Ele salva pecadores. Se dependesse somente de mim, meus irmãos, o ministério não... Se dependesse da minha vontade, da minha disposição de ignorar estas realidades espirituais acerca de Cristo, poderia
fechar a Bíblia aqui e desaparecer. É melhor voltar para o Nordeste e começar a fazer o que eu fazia antes. Trabalhar talvez com segurança eletrônica, como trabalhei durante um tempo. Talvez trabalhar em outro ambiente. Não sei. Meus irmãos, se Cristo não pode salvar pecadores, o que eu estou fazendo a anunciar o Evangelho? Mas Cristo salva. Meus irmãos, permaneçamos firmes. O Senhor da Seara continua levantando os seus. Oremos para que o Senhor da Seara levante mais. Oremos para que eles permaneçam firmes, anunciando a Cristo, que é a pedra angular. E também anunciando a verdade de que se estes homens não se renderem a Cristo, eles precisam ouvir, e eu não posso ser culpado e acusado de não apontar esta realidade. Aqueles que se levantam contra Cristo e não se rendem a Ele, sofrerão amargamente. E não é porque Cristo não for anunciado. Sofrerão eternamente. Não terá fim. Não haverá um momento sequer de paz. Um momento sequer de tranquilidade. Um momento sequer de deleite no juízo. Não há. Mas nós podemos, como instrumentos do Senhor, chamar homens e mulheres ao arrependimento. E como instrumentos do Senhor, conduzindo-os a Cristo. E essas pessoas podem, junto a nós, desfrutar de uma delícia que não há palavras que possam expressar com beleza. Cristo anunciado. O que aqueles homens sentiram naquela ocasião? Eles ouviram aquilo e percebam, eles entenderam a parábola. Eles entenderam, verso 12 nos diz, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Como pegar Cristo agora? Não sabemos. Mas os planos malignos deles permanecem de pé, e nós veremos nos próximos capítulos como eles se voltam contra o Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso nós vermos o que o Senhor deseja. Ele deseja realmente que os homens creiam naquele que é a pedra angular. Se você não crê em Cristo, hoje, você, criança, jovem, adolescente, saiba que só há esperança para você em Cristo. Só há salvação para você em Cristo. Podemos nascer na melhor família, a família mais piedosa que existir na face da terra. Se você não se voltar para Cristo, você sofrerá juízo. Se você não crer em Cristo como o seu único e suficiente Salvador, o juízo virá sobre você e sobre todos aqueles que não creem em Cristo, como virá sobre o homem mais ímpio sobre a face da terra, que não se render a Cristo. O Senhor é o único refúgio que você pode correr. É nele que todos nós que fomos salvos estamos refugiados. A ira de Deus só não cairá sobre nós, porque caiu sobre Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, ó Pai, como os homens se voltam contra o Senhor e não querem, Deus, se sujeitar a Cristo. Sabemos, Pai, que aqueles que rejeitam a Cristo por Ti serão rejeitados e sofrerão amarga condenação. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, disto. Faz-nos abraçar a Cristo, Senhor,
completamente. Faz-nos viver para Cristo, Senhor. Ó Deus, salva o perdido, ó Pai. Transforma os corações, Senhor. Usa, Senhor, o teu povo como um instrumento teu, como boca do Senhor na proclamação da tua palavra. Que não esmoreçamos, Pai, mas que permaneçamos de pé pela tua graça, anunciando a tua verdade. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor transforma corações, o Senhor salva. Aquele que possui o coração mais duro neste mundo, o Senhor pode salvar. Como nos salvou. Porque nos salvaste, Senhor. O Senhor nos salvou porque o Senhor é gracioso. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos por isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.